Amém. Amém, queridos, bom dia. É sempre uma grande alegria quando nós temos a oportunidade e o privilégio de estar aqui. Essa casa aqui é meu xodó. Eu sempre falo, olha, se Deus não tiver algo para Curitiba, a serva dele está pronta para vir para cá. Mas Deus sabe todas as coisas e eu cheguei aqui na quinta-feira. Eu não sei como é que você passou essa semana, como é que está o seu coração essa semana, mas essa semana foi uma semana bem diferente para mim. E eu pude entender o que o nome Catiane quer dizer, é cheia de graça. E a Isa começou a ministrar o nosso coração aqui sobre essa graça, sobre esse amor que Deus derrama na vida dos filhos deles e através dos filhos deles. E eu sinto essa graça na igreja, eu sinto essa graça desde o momento que eu cheguei aqui, num curso que eu não tinha feito a inscrição, sei que tem fila de espera, de mulheres com espadas, e eu comecei a ser muito ministrada, tocada pelo Senhor aqui, curada. Em poucos dias que tive aqui, já recebi uma cura, criei que recebi essa cura. Então Deus tem algo tão precioso para essa igreja, tão precioso a um povo que reconhece, um povo que se dobra, que escuta a palavra com reverência ao coração. E é isso que eu tenho procurado nesses poucos anos de caminhada. É tudo que o Senhor me chama para fazer, eu faço com zelo, com diligência. E isso não sou eu, é a graça de Deus estendida a todo aquele que crê. E eu acredito do fundo do meu coração que essa palavra tem gerado um inconformismo no meu coração. E a palavra fala na profecia de Amós que Deus derramaria fome e sede da presença dEle nos últimos dias. E eu creio porque creio que há uma fome vindo da parte de Deus no nosso coração, para cumprirmos um chamado de Deus que não pode ser executado somente com mãos humanas, não pode ser executado somente no campo das mãos, das forças e daquilo que os nossos sentidos contemplam. Então essa palavra, eu não sei se vai fazer sentido ao coração da igreja como um todo, mas ela faz muito sentido ao meu coração. Deus colocou esse nome aí, que não foi nem eu que gerei esse nome, mas chama investimento e valor. Algo que hoje em dia nós somos pressionados por todos os lados a nos embaraçarmos, não entendermos o valor que tem as coisas. O valor hoje na sociedade foi muito invertido. E eu acredito que a grande ousadia hoje para os nossos tempos é sermos homens e mulheres da Bíblia. Homens e mulheres que vivem a Escritura. Homens e mulheres que sondam a Escritura e vivem conforme esse princípio. Eu creio que há algo da parte de Deus, o sobrenatural de Deus, que vai soprar e vai varrer a igreja nos últimos dias. Nós estamos vivendo o vislumbre dos últimos dias. Sodoma e Gomorra passam vergonha quando olham para a sociedade de hoje. E eu acredito que no campo natural daquilo que os olhos contemplam, nós não vamos conseguir. Em 2016, nós passamos uma dificuldade, um desafio entre família. A nossa filha mais velha, ela começou a baixar a acuidade visual e ela não enxergava, mesmo os oftalmos colocando uma lente de aumento, ela sentia a visão ser perdida. E nós passamos 3 meses peregrinando de neurooftalmos, só tem 3 no nosso Brasil, um em Minas, um no Paraná e um em Santa Catarina. A gente levou ela no Paraná, levou ela aqui em Florianópolis, e todos eles atestavam a baixa acuidade visual, mas a lente não resolvia. E aí eu vim aqui para essa igreja, naquele final de semana que ela passou por uma varredura de testes, e os médicos disseram, às vezes ela pode ter uma baixa emocional, mas também ela pode ter uma doença desmilizante que vai atacar o cérebro dela e que ela vai perder a visão silenciosamente. Esse era o diagnóstico dela. E eu cheguei aqui e a pastora Sueli orou por nós. E ela disse, se você andar no campo somente do físico, você não vai aguentar nessa terra. Eu passei isso com meu pai, ela me disse. E essa palavra é tão viva no meu coração, ela é tão vivificada que quando eu começo a ser pressionada pelas circunstâncias, e todos nós vivemos circunstâncias, isso que a Isa falou, quando eu sucumbo ao medo, à intimidação, eu vejo que eu estou olhando somente com os olhos naturais, e Deus quer derramar algo sobrenatural, que você viva o modo sobrenatural que está à disposição para o Filho de Deus. Para aquilo que Deus colocar nas suas mãos, você exerça com graça nos últimos dias. Se é um hub, se é 5 peixinhos,
peixinhos, se é um comércio, mas que você não desprenda do propósito que Deus tem nessa terra, que é através de você e para as pessoas. Há um chamado de Deus, uma convocação vinda dos céus nos últimos dias, de coração em chamas. O Senhor mostra coração em chamas. Se você for estudar os avivamentos, todos começam com uma pessoa que não se conformou com a visão desse século, que diz: Senhor, eu tenho fome e sede da tua presença, eu aguardo a manifestação do teu reino. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração. John Wesley foi indagado da onde vem tantas pessoas, da onde se achegam tantas pessoas, e ele falava: eu me coloco a queimar, e eu tenho me colocado a queimar. Senhor, eu quero fome e sede do teu amor. É aquilo que a Isa falou, o Senhor já nos ama, Ele já nos atraiu, nós estamos aqui atraídos pelo amor de Deus, mas eu quero corresponder nesses últimos dias. Não importa a idade que eu tenha, mas Senhor, eu quero me ajuntar a Ti, para o que o Senhor vai fazer na minha cidade, no meu bairro, na minha igreja. Eu não quero desperdiçar a minha vida fazendo aquilo que o Senhor não me chamou para fazer. A palavra de Deus fala lá em Salmo 16, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. A palavra do Senhor fala que tu verás, tu me auxiliarás, que eu veja. Há algo vindo de Deus que a gente volte a perceber que a plenitude, a deleite na presença de Deus. Da presença de Deus, na intimidade com Deus, há tudo que nós necessitamos. E aí, se você perguntar, mas a presença de Deus está aqui? O salmista mesmo adverte: aonde eu for nos mais altos céus, o Senhor está, embaixo da terra o Senhor está, onde eu me esconderei da tua presença. Mas por que nós, e eu falo para os filhos de Deus, não contemplam essa plenitude da presença, essa plenitude da intimidade? É isso que eu quero que você pergunte ao Senhor essa manhã. Por que eu, sendo filho resgatado do aguilhão do pecado, porque um dia o Senhor nos atraiu do reino das trevas, por que eu deixei de sentir essa plenitude de alegria que é promessa minha? O mesmo salmista Davi fala que ele ultrapassou algumas linhas dessa plenitude. Ele tinha um coração quebrantado, um coração voltado a Deus, assim como eu e vocês não queremos cair. Não queremos arrefecer e esfriar da nossa fé. Mas Davi, ele ultrapassou alguns limites de proteção que Deus colocou e disse assim: olha, a tua presença, na tua intimidade vai ser suficiente. Tudo que você precisa, eu quero te dar. Eu quero cuidar de você como um povo particular. E Davi, ele cobiçou a mulher do seu próximo e caiu em adultério. Sofreu a consequência do seu pecado. E eu penso que isso, a gente olha para as Escrituras e pensa que a queda não é para nós. Isso jamais vai acontecer comigo. A pastora Michele usou um termo ontem: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ai de nós, aqueles que estamos de pé e estamos com a nossa força de braço. Eu falo hoje para os filhos de Deus: como pode um homem que viu Deus face a face, que era amigo de Deus, que andava na sua presença de uma hora para outra, retroceder na comunhão com Deus? E eu não me refiro a estar sentado aqui. Às vezes nós estamos sentados, frequentamos um pequeno grupo e o nosso coração está distante de Deus. Aquilo que o pastor falou: eu já não sinto a voz de Deus, eu já não discerno os tempos e estações. Eu venho por um mero ato religioso e o Senhor tem tanto para nos avivar, resgatar a alegria novamente do primeiro amor. Nós experimentamos a alegria quando o Senhor nos tocou. E conforme nós vamos caminhando, as frustrações vão vindo, nós vamos às vezes endurecendo o nosso coração. E eu quero meditar com vocês na passagem do povo peregrino, que a gente faz Deus caminhando na história e às vezes julga tanto aquele povo que murmurou tanto, que caiu tanto. Eclesiastes fala que não há nada novo debaixo do céu e da terra. Que tempos em tempos nós precisamos um avivar do céu e dizer: olha, você também tem esse caminhar, você também esmorece na sua fé. Êxodo 6, do 2 ao 8, vai estar bem no ponto, gente, que José já tinha passado, já tinha cumprido o seu propósito. O faraó daquele tempo também já tinha morrido. E agora Deus chama um homem para a intimidade e convoca esse homem a resgatar esse povo. Vocês sabem a história, que estava cativo da tirania de Satanás, que tipifica, né, a figura de faraó.
E eu fico apaixonada porque quando Deus ele toca em um homem, não é para o louvor da glória terrena. Quando Deus chama um homem improvável, pequeno, iletrado, pozinho da terra, como meu marido fala, tu é pó, não te esqueça que tu é pó. Ele chama por causa de um povo. E ele chamou esse Moisés na sarça ardente. Falou, Moisés, eu tenho algo para você. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é para as pessoas. Através de nós, para as pessoas. Não para levantar altares em nosso nome. Eu quero ler contigo, você pode acompanhar ali. A minha versão é o Almeida, que diz assim a palavra do Senhor. Deus falou a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor lhe foi concedido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e eu me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Eu vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. O Senhor fala conosco essa manhã, assim como falava para aquele povo que era comparado aos seus pintinhos, e ele levava aquele povo adiante da terra prometida. E hoje a gente vê muitas pessoas pregarem a terra prometida como um alvo a ser perseguido, como um alvo a ser estabelecido. Depois disso vieram as pragas, você sabe do contexto da história. Moisés, ele foi esse homem usado por Deus para resgatar aquele povo desse sistema escravizador que acontecia naquela época. Naquela época imperava um sistema escravo onde aquele povo ele não tinha voz, onde aquele povo trabalhava somente para um senhor. Eu os garanto que eles não pensavam, não tinham discernimento de saber o certo ou o errado. Eles não tinham esperança e a mentalidade deles estava totalmente escrava. Nós hoje, como líderes, como pessoas que são comissionadas por Deus a servir as pessoas, esse é o nosso verdadeiro chamado. Tentar transformar através da palavra de Deus essas mentes escravas para que ouçam a voz do Senhor, para que sejam libertos da tirania desse mundo que hoje impera da mesma forma. Hoje, nesse mundo pós-moderno, nós vemos a mesma escravidão. Nós vemos vislumbre do humanismo, que coloca o homem no centro de todas as coisas. Nós vemos vislumbres do consumismo, que lhe ataca, ele aprisiona da mesma forma. É como se você comprasse uma coisa hoje, amanhã está demodê, e na verdade você se escraviza e você trabalha para obter e obter coisas. Hoje a moral já está extinguida, hoje certo ou errado não existe mais. As verdades são relativas. Hoje nós vivemos debaixo do padrão desse século. Nós estamos no reino de Deus, nós somos resgatados da tirania, dessa escravidão. Só que muitas vezes nós não entendemos que isso não é o suficiente, sairmos do aguilhão do pecado e daqui a pouco nós já estamos no reino do amado, mas mesmo assim nós sentimos a nossa mente escravizada, ainda não reformulada pela palavra de Deus. E Moisés, ele teve que também ser resgatado, ser liberto dessa escravidão de como líder contar somente com a sua força de braço. Muitas vezes nós achamos que nós fazemos a obra, que a obra é feita pelo nosso esforço, e o Senhor quer nos libertar essa manhã não só da mentalidade de escravo, mas nos libertar para escutar a voz dele, a doce voz do Espírito Santo. Que o profeta dizia, ela não está na multidão, ela não está nos trovões do terremoto, ela está na brisa suave. O padrão desse século, querido, ele tem esse discurso muito perigoso e muito translúcido, que não existe mais uma verdade absoluta,
que importa é que eu tenha a minha verdade, você tenha a sua e a gente se respeite. E esse é o padrão desse tempo, que anula a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Que tem anulado, esse é o caminho aonde você encontra a salvação. Esse é o caminho aonde você encontra a direção para os seus negócios, para criar seus filhos. É onde você é lavado pelo Espírito. O Senhor fez tudo pelo verbo. E hoje isso tem sido retirado das escolas, das universidades. Há púlpitos que estão sendo pregados que o homem é mais que vencedor. De fato, você é alvo do amor de Deus, mas ele deve ser enaltecido. Ele deve ser desejado, ansiado e reconhecido por nós. É isso que o Senhor tem falado. Muitas vezes a presença dele, pelo caráter, ele é onisciente, ele está presente o tempo todo, mas tem alguns ambientes onde ele não é desejado, aonde ele não é ansiado, aonde as Bíblias não são permitidas, e ele está inoperante porque ele é um cavaleiro. O Senhor tem me ensinado muito nesse tempo sobre os relacionamentos, sobre a forma como que nos relacionamos com as pessoas, nos relacionamos também com Deus. E esse povo, ele não sabia mais a ser povo de Deus. Moisés foi usado para resgatar esse povo e ensinar novamente o que era ser povo de Deus. E eu pergunto essa manhã se você sabe o que é ser povo de Deus. Se você tem vivido à altura do que é ser povo de Deus. Amado, desejado, resgatado, e o Senhor quer derramar tanto mais direção, discernimento, esse amor que você não precisa buscar em lugar nenhum, que você não precisa viver ofendido, porque você está abastecido pelo amor de Deus. Ser povo de Deus, queridos, é ser o povo da cruz. O reino de Deus sempre vai ser, não aquilo que a gente ganha, mas aquilo que nós entregamos para Deus. O povo de Deus muito mais renuncia. E Deus superabunda, tudo aquilo que nós entregamos, Deus nos dá ainda mais. O desejo de Deus por intimidade com o seu povo nunca diminuiu e nunca mudou. Como tem estado a intimidade com Deus nesses últimos dias, as disciplinas espirituais, nós saímos de uma série tão preciosa. Mas às vezes ela é só mais uma palavra se nós não colocamos em ação. Quantas vezes nós temos procurado o Senhor pela singeleza de quem Ele é, e não por uma lista de compras, e não daquilo que Ele pode fazer. Está se perdendo tanto zelo pela presença da presença, e você se aquietar nos braços do Senhor, no colo do Senhor, e experimentar aquilo que Ele tem para você, e não aquela lista de compra. O Senhor deseja ainda nesses dias ser querido, reconhecido e conhecido através de nós. Essa é a razão de nós termos um comércio, de nós servirmos a sociedade, e Ele deseja que tudo aquilo que é passageiro não seja o seu valor, que você não extraia o valor daquilo que você está executando. Você é simplesmente filho e filha de Deus. Eu estar aqui ou eu estar esfregando o banheiro na minha casa não pode mudar o valor. Simplesmente, Senhor, se for do seu agrado, o Senhor quer te usar, o Senhor vai te usar, mas esse não está o seu valor naquilo que você executa, mas aquilo que o Senhor pagou em alto preço na cruz. Esse é o teu valor, o valor do sangue do Cordeiro. Muitas vezes nós nos perdemos, que diz há tantas palavras preciosas, mas nós estamos nos perdendo num evangelho tão fluido, que tem nos colocado no centro, que tem colocado o homem e os seus prazeres e a sua Canaã no centro. Canaã, queridos, é a presença de Deus. Canaã é a voz do Senhor te conduzindo, é a voz do secreto, onde você fala: olha, Pai, eu renuncio os meus deleites, eu renuncio aquilo que me dá prazer, e eu quero me aquietar na tua presença. Eu quero ouvir o som do Espírito Santo que me liberta, que me diz quem eu sou, que me diz o que eu tenho para fazer. Se a nuvem, o Senhor queria conduzir aquele povo com uma nuvem maravilhosa, se manifestar no meio daquele povo, e aquele povo era insatisfeito, era indomável. Aquele povo era completamente ingrato, tinha bolsas furadas, o Senhor dava aquilo, esvaziava, se arrefecia entre os dedos. E muitas vezes nós nos comportamos com esse povo, aonde estar na presença de Deus já não é mais suficiente. Hebreus 3, do 12 ao 14,
Já no Novo Testamento, Paulo vai advertir aquela igreja. Ele não fala para o ímpio, ele fala para o irmão. Ele ora assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, com confiança que tivemos no princípio. Amém, queridos? Esse é Paulo falando para os irmãos: cuidado, encorajem-se, estejam vigilantes. Como pode alguém se afastar daquele que conheceu o Senhor? Por isso que eu peço essa manhã: a religião não vai nos sustentar no dia mau. A revelação do Filho do Homem nos sustenta nos dias maus, nos dias de luto, no doença, no dia que o diagnóstico vem, que a empresa fecha. A revelação do Filho do Homem que nós precisamos. O tesouro escondido de maior valor é Jesus, é a sua palavra. E eu quero fazer uma pergunta que, quem sabe, te choque. Você tem certeza que você conhece Jesus ou algo que você imaginou sem Ele? Você realmente conhece aquilo que Ele valoriza e está valorizando aquilo que Ele valoriza? O primeiro ponto dessa mensagem é: você busca e eu busco aquilo que eu valorizo. As nossas prioridades apontam para aquilo que tem valor para mim. O fruto da minha vida, ele vai apontar se de fato eu valorizo mesmo aquilo que eu declaro. Se eu valorizo a minha família, eu vou passar tempo com ela, eu me porto com ela, e não é só o corpo presente. Se eu digo que eu valorizo as pessoas, eu me esforço para às vezes me esquecer, como Paulo disse: eu me retiro do tribunal humano e eu me esvazio de mim para que eu possa amar o outro, para que eu possa perdoar o outro. Se eu digo que eu valorizo Jesus, eu tento o buscar despretensiosamente. Eu tenho buscado o Senhor e desejado buscar Ele. E essa semana eu fiz algo que eu nunca tinha feito por Ele. Mas não para Ele me dar essa palavra, não para Ele me conceder menos timidez a ouvir falar. Mas, Senhor, eu quero ouvir as batidas do seu coração. Porque eu quero ser esse povo novamente, queridos. Porque no natural não vai mais dar. Você tem valorizado o Senhor nesses últimos dias? Você tem valorizado que Deus valoriza de fato a sua igreja local? O Senhor é apaixonado pela igreja local. Eu digo lá em Curitiba, a esperança do mundo mora na igreja local, que não são paredes, mas são pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo coração, que renegam muitas vezes o seu eu, a sua vontade, a sua carne, em favor do reino. Mas às vezes nós vivemos de forma tão natural e tão carnal, nós não experimentamos mais aquilo que Deus quer derramar sobre o povo. Mateus 6:21 fala: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Não ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse versículo tão conhecido, você pode substituir qualquer palavra onde diz tesouro. Você não pense no seu coração que nós endemonizamos as posses, as bênçãos, porque Deus mesmo assim derrama. Mas aonde está o seu tesouro, Ele vai apontar para lá. Aonde você valorizar, você vai viver em função disso. E o escravo, uma das características do escravo é vislumbrar só o aqui e agora. Essa é a mentalidade do mundo. Com todo respeito àquela música que fala trem-bala, parceiro. A vida é trem-bala, parceiro. O escravo, ele não tem perspectiva eterna. O escravo, ele não tem perspectiva da eternidade. E ele vive para o aqui e agora, entesourando nessa terra. Você não foi feito para viver escravo dessa mentalidade desse século, que acumula aqui, que vive em função disso, que levanta a segunda pensando na sexta-feira para só usufruir.
Deus é tão pai, tão bom, que Ele tem prazer que você usufrua, mas se isso não te roube o valor da presença dEle, o valor de estar com Ele e se ocupar das coisas que Ele tem. O problema, querido, não está em ter coisas. O problema é quando nós nos satisfazemos com as coisas que Deus nos dá. Assim como Noé tinha uma vinha, ele tinha um trabalho e ele se embriagou com o sucesso do seu trabalho, quem sabe com o seu sucesso ministerial. E ele se perdeu do plano, do propósito que ele tinha até o final. Muitas vezes nós vivemos embriagados com as bênçãos que o Senhor nos dá. E nós vamos entesourando aqui na terra. Nós temos o controle do nosso apetite. Nós temos o controle do nosso apetite. Nós temos fome e sede do que, meus irmãos? Como tem sido a sua fome e a sua sede pelas coisas de Deus. Isaías 5:5 fala: a todos aqueles que têm fome e sede, venham, venham, vocês que não têm dinheiro, comprem e comam, venham, mesmo sem dinheiro. Aí você pode refletir: como é que eu vou obter as coisas do Senhor? Diz: venham mesmo sem dinheiro. É quando o meu limite já chegou. É quando eu já cheguei no limite da minha vida. Eu digo: Senhor, toca em mim, eu quero mais fome e sede, eu quero ter acesso às coisas espirituais. O acesso, a fome, é a moeda do reino. Eu preciso só essa manhã reconhecer, sim, que muitas vezes eu deixei de ter interesse pelas coisas de Deus. Eu preciso desse toque do Senhor que me desperte com sede, para viver o que Deus tem para mim com alegria, com desprendimento, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as coisas vão ser acrescentadas, mas às vezes nós caímos no caminho de comparação. E quando comparamos, nós ou vamos achar que temos tanto e nos orgulhar, ou achar tão miserável que temos poucos, mas o Senhor dá conforme a medida para cada um de nós, no propósito e nas bênçãos. Deus está falando ao meio do seu povo, e Ele quer um povo disperso, Ele quer um povo desperto, que ouça a sua voz, que esteja satisfeito nele. Uma das coisas que nos impede de viver e ouvir a voz de Deus é a nossa alma satisfeita com as coisas desse mundo. O Senhor tem me ensinado muito através dos relacionamentos, e eu tenho experimentado às vezes uma tristeza quando eu chego em alguns lugares e tenho pedido para Deus não me deixar isso entrar no meu coração, que esse peso não é meu, é dele. E aí eu pedi ao Espírito Santo: o que é isso? Que de vez em quando muda o meu interior. E o que o Espírito Santo tem colocado assim, aonde eu não sou reconhecido realmente. A minha presença é só um Papai Noel. As pessoas têm se envolvido com Deus daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele pode distribuir. E eu fico pensando, nós nos escandalizamos quando nós somos procurados somente quando precisam de nós. Eu já me escandalizei muito. Quando nós deixamos de ser um ser humano, mas viramos um fazedor humano. E muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Somente quando nós precisamos de um milagre, mesmo assim Ele faz. Quando nós precisamos de cura, mesmo assim Ele faz. Mas imagine um homem e uma mulher, um casal, quando há interesses, onde há procura, onde só há interesses e não o deleite de estar na sua companhia. O que tem impedido hoje de valorizarmos mais o Senhor? Sonde seu coração. O que impede hoje de nós valorizarmos mais o Senhor? Só existem 2 reinos nessa terra. Ou eu valorizo a um, ou eu valorizo o outro. Não existe outra chave de acesso. Ou eu valorizo a Deus em detrimento das outras coisas, ou eu valorizo as outras coisas em detrimento de Deus. Israel, ele foi livrado com um grande poder e glória do exército dos egípcios. O Senhor abriu o mar vermelho, mas eles não estavam mais assim tão agradecidos com a presença de Deus. O desejo pela presença de Deus tinha se extinguido e não era mais o suficiente. Eles tinham tudo. Eles tinham direção, eles tinham maná, a provisão diária, mas eles não queriam somente a presença pela presença. Ao contrário de Moisés, ele era um príncipe e tinha tudo. Mas ele dizia: se o Senhor não estiver comigo, não quero.
E o povo também tinha o cuidado de Deus particular, mas era completamente insatisfeito. E aonde há outros interesses, queridos, não há intimidade. Aonde há outros interesses, o amor genuíno não pode fluir. Certa vez, nós já estamos indo para a parte final, quero que você, de fato, sonde seu coração. Moisés, ele foi para a intimidade do Senhor no monte, e ele deixou Arão como um outro líder ali para cuidar do povo. Ele conhecia a intimidade do Senhor. O que ansiava e pulsava no coração de Moisés não era ser pai de multidão. Ele queria conhecer Deus como amigo. Ele deixa Arão ali, e Arão era um outro líder que, quem sabe, não estava tão perto da intimidade com Deus, e ele cedeu a voz do povo. O povo pediu: eu quero que você faça um bezerro para nós, porque Moisés está demorando tanto, e esse Deus estranho que nós não vemos não é o suficiente. E as mulheres tiram os seus adornos de ouro e pedem para Arão, rendem o ouro e pedem a Arão: olha, agora faça um Deus que possa nos conduzir. E aí esse povo cai em idolatria. Um povo como pode, um povo particular que Deus queria que fosse o celeiro das nações. Vem aqui, filho, que você vai ser cuidado, pastoreado por mim, mas em algum momento o coração disse: não, Deus, você está enganado, você não é mais o suficiente. E a idolatria, ela não é apenas a confiança colocada em algo que não é Deus, que não tem olho, que não tem boca, mas é tudo aquilo que eu tento fazer para reduzir a glória de Deus e me satisfazer com outras coisas que não seja o Deus de verdade. A idolatria é quando eu reduzo e escondo Deus em um lugar, queridos, que Ele deseja a primazia. Ele deseja o seu amor absoluto. Ele deseja o afeto do seu coração. Vocês lembram a mulher de Jacó? A Raquel, aquele que ela amava. Jacó também passou por um período de escravidão, trabalhando com seu tio 14 anos pelas mulheres. E quando ele concedido aquele tempo final, ele peregrina com as suas esposas, com as suas servas, com seus filhos. E Raquel, que conhecia o Deus verdadeiro do seu marido, ela senta, coloca no seu camelo um ídolo e senta, um ídolo escondido no coração. Aquela caravana para e ela rende aquele ídolo escondido. E eu penso que muitas vezes nós temos ídolos escondidos no nosso coração que nos satisfazem, e eu comunico abertamente: Senhor, Tu não é o suficiente para o deleite da minha alma. Tu não és o suficiente para eu experimentar aquela alegria. E aí, querido, você pode colocar qualquer coisa como ídolo. O seu trabalho, você pode entesourar como ídolo. Calvino fala que o coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos o poder de confeccionar coisas boas, às vezes até os nossos filhos, nos transformar eles em ídolos. A nossa fama, o nosso reconhecimento. Quem sabe o tamanho da sua ofensa seja o tamanho do ídolo que você colocou no coração. E é manhã de você render isso ao Senhor. É manhã de você reconhecer aquilo que você busca em primeiro lugar para a satisfação da sua alma. Quem sabe seja o trabalho, o reconhecimento nessa terra. Às vezes até aquele desejo que é legítimo e Deus deseja te satisfazer, que é o desejo de ser amado. O desejo de ser amado e entesourado por muito tempo também vira um ídolo. Ser respeitado, ser reconhecido, pode ser um ídolo. A avareza, por exemplo, não é só a escassez, mas é o desejo intenso de ter as coisas, que às vezes pode ser ilícita também. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Você pode substituir as riquezas por qualquer outra. Pessoas, coisas, tudo aquilo que a sua alma desprende valor. E tudo aquilo que você deseja ser reconhecido, além da satisfação de ser feito filho de Deus. Não há problema nenhum com as bênçãos. Não há problema nenhum com a Canaã. Deus mesmo fala: eu quero sustentar vocês como pintinhos, como um pai sustenta. Mas quando vocês chegarem lá, vocês não esqueçam que fui eu que levei vocês. O Senhor quer
nos resgatar novamente dessa tirania, dessa escravidão, que o mundo nos impute, que o mundo tem nos feito peso, que tem nos afastado dessa intimidade com Deus. Muitas vezes nós já saímos da tirania, mas nós somos hoje mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo fala que nos últimos dias iriam acontecer tempos difíceis, mas ele ora para o comportamento humano difícil pelo comportamento das pessoas. Os seres humanos se tornariam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A amizade com o mundo é a grande concorrência desse amor que Deus quer despertar no tempo de hoje. Quais os prazeres que nós temos buscado hoje no mundo? E eu volto a dizer que não há problema nenhum, não há crime nenhum desfrutar dessa terra, daquilo que Deus te dá, desfrutar do seu casamento, dos seus filhos. Mas quando isso tem roubado o terno amor, da qual você foi nascido para refletir a glória de Deus, para ser amigo de Deus, para andar em comunhão com Deus, isso pode ter se tornado aquilo que você levanta a razão da sua existência. Deus quer prover na sua vida, Ele quer te fazer novamente amigo dEle, como um dia vocês foram, como um dia você ansiou a conhecer esse Deus. Que você possa sondar o coração nessa manhã. Essa palavra tem confrontado muito o meu coração. Senhor, eu não quero ter sido transportada com tanto zelo do império das trevas, da força do pecado, e daqui a pouco está me afeiçoando às coisas desse mundo, que me escraviza, que distorce a minha identidade. Eu quero cumprir o propósito que Deus tem nessa terra. E às vezes a gente fala em algo tão grande, Deus tem grandes coisas. Mas às vezes você trazer salvação para a tua família é uma grande coisa. Às vezes você pregar a palavra para uma pessoa é aquela grande coisa que Deus quer. Mas a nossa alma está tão cheia, está tão saciada pelas coisas dessa terra. Ele quer dar. Quando isso não tiver, Ele é aquele Deus que superabunda. Deus tem me falado, eu faço em um dia o que tu não faz em 10 anos. Ele pode e Ele quer fazer. Mas nosso coração não pode estar nas coisas. Você tem esse momento com o Senhor aí sentado mesmo. Que você possa reconhecer todo o avivamento que veio. Foi de uma simples palavra de amor e de reconhecimento em que eu necessito, eu careço do toque do Senhor. Eu reconheço a miséria da minha alma. Eu reconheço o vazio da minha alma se o Senhor não tocar. E se o Senhor não tiver, eu não quero, Pai. Você possa pedir, Senhor, me sonda. Tu és aquele que me conhece, Deus. Se eu elegi, Pai, um ídolo no meu coração, Pai, eu quero colocar diante de Ti nessa manhã. Senhor, dissolve todos os altares que nós colocamos, Senhor. Estabelece a paternidade para esse povo, Senhor. Muitas vezes nós não queremos lhe servir, queremos só ser servidos, Pai. Não queremos crescer, porque nos falta um Pai. Se revela esse povo como um Pai provedor. Um Pai onde você pode descansar, meu amado, você pode descansar. Que Ele revele a plenitude da presença, a plenitude da alegria na presença de Deus. Se você elegeu o teu trabalho como um ídolo, oh Deus, se arrependa disso também. Deus, Ele quer cuidar, Ele quer prover na sua casa. Oh Dani, Deus não está atrasado. Ele quer te cuidar como um pai. Ele não está atrasado. Oh Deus, sopra Espírito Santo, doce Espírito Santo. Liberta o teu povo, Senhor, para experimentar os deleites da tua presença.
Nos liberta, Senhor Deus, nós rendemos, Pai. Nós queremos só o Senhor, Deus. Não vim atrás de bênçãos. Nos ensina, Senhor. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu pode fazer. Eu só quero a ti. Só a Ti, Senhor, nós queremos só a Ti, Senhor. Só para o Teu amor aqui, Senhor, ô Espírito Santo. Nos dê coração em chamas, Pai. Oh, queima, Senhor Deus. Queima, Senhor, o fogo do Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, remove a ofensa do coração, Deus. Nos permite experimentar para os manjares do céu, Senhor, o sustento do céu. Nós rendemos, Pai, confiamos somente em Ti. Nos leva como povo particular, Senhor, à Tua direita, à Tua sombra, na Tua nuvem, Senhor. Oh, enche-nos, Pai, com Teu amor nessa manhã. Nós rendemos, Pai.